Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho da minha última leitura, um livro polêmico chamado A Mulher Inteira, da Germane Greer. Vamos lá? Bom, e antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para quem não é inscrito no canal ainda se inscreva e eu espero que vocês gostem desse resumo. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu faria ou não um vídeo desse livro, porque esse livro ele foi polêmico até mesmo para mim, que sou super aberta a novas leituras. Tá, eu terminei ele há 2 dias, eu postei nas minhas redes sociais, eu vou até colocar, vou até falar o que eu postei. Uma leitura intensa, não ficção, sobre pós-feminismo. Assunto polêmico que me fez refletir sobre questões novas, pontos de vistas abrangentes, concordando ou discordando das visões apresentadas. Muito bem formuladas, com centenas de referências bibliográficas, bem fundamentado, ainda que controverso e real na sociedade contemporânea. Um livro para ser explorado e analisado. Tá? A Mulher Inteira, da Germane Greer, foi publicado pela Record em 2001, tá? Não é um livro recente, tá? O título original é The Holy Woman, então foi traduzido literalmente, tá? Fala sobre mulheres, história, direito das mulheres, condições sociais, feminismo, papel sexual. E por que eu escolhi esse livro? Vamos lá. Eu acompanho alguns episódios do programa Saia Justa, da GNT, gosto bastante dos temas apresentados, né, a maioria envolvendo nós mulheres. Gosto da Astrid, da Pete, da Mônica e da Gabi. E eu estava assistindo, acho que semana retrasada, e teve a participação da Fernanda Young, que já foi, né, do Saia Justa, já foi apresentadora, e ela foi como convidada e ela estava falando um pouquinho do pós-feminismo. E eu fiquei assim, é um assunto que ainda mexe um pouquinho comigo. Eu sou feminista, acho que quem me conhece sabe, quem acompanha o canal já deve ter falado aqui também. E ela trouxe alguns temas que me deixaram assim, pensando mesmo. E a Pitty disse uma coisa que eu concordei bastante, que é o quanto para nós, mulheres, é difícil falar do pós-feminismo quando a gente ainda está aqui, né? O pós-feminismo ele vem aqui, numa sociedade ideal, mas a gente ainda está aqui, né, construindo o feminismo, ainda tendo que falar que mulheres devem ter os mesmos salários, devem ter o direito de sair nas ruas, devem ter o direito de trabalhar, estudar, enfim, direitos iguais e não devem ser reprimidas, não devem ser violentadas, não devem ser mortas simplesmente por ser mulheres. E a gente ainda está aqui, né? Ainda fundamentando os nossos direitos, tentando impor respeito, ainda estamos tentando dizer que feminismo não é uma coisa ruim, que feminista não odeia os homens, que feminismo não tem nada a ver com nazismo e esse tipo de coisa que chega a fazer a gente querer dar risada de ter que explicar isso, né? Que feminismo é uma coisa boa e que muitos dos direitos que temos hoje veio de ondas feministas da década de 1920 para cá. Então a gente ainda está nesse lugar, é muito difícil a gente tentar construir na mente, né, o pós-feminismo. Só que foi um assunto que eu fiquei interessada, eu sempre leio livros feministas, mas nunca tinha lido nada do pós-feminismo. E a Germane Greer, ela é uma autora, professora, ela é bastante conceituada lá fora, tá? Deixa eu ver de que país ela é, eu acho que ela é da Inglaterra, tá? É isso mesmo, ela dá aula na Universidade de Warwick, na Inglaterra. E ela é uma feminista da década de 60, 70, que de 50 anos para cá aborda o pós-feminismo. E na concepção dela, muitas coisas pioraram nesses últimos 50 anos. E eu comecei a ler esse livro, mas antes de começar a ler, só a contracapa do livro, ele já dá um soco no nosso estômago. Eu vou ler para vocês só a primeira referência, que é do Sunday Telegraph, que quando eu peguei o livro na biblioteca municipal, eu não vi isso, eu só fui ler quando eu cheguei em casa e eu fiquei um pouco assustada. Ela nos convida a olhar de novo e ver que conquistamos somente o que não vale a pena, que nosso sucesso no trabalho não é reflexo do nosso valor, mas da nossa submissão, que somos empregáveis porque os empregos são inseguros e mal remunerados, e as mulheres são cordatas, agradecidas e facilmente controláveis.
E aí tem outras 3 referências que deixam a gente também respirando com a ajuda de aparelhos. Então eu já comecei o livro assim, né? Respirando fundo, estufando o peito, falando, vambora, né? Vamos ver o que vai trazer essa leitura. Só que ele começa muito fofo, a Germane Greer faz alguns agradecimentos a mulheres, né, da convivência dela. E o livro ele tem 4 tópicos, tá? É corpo, mente, amor e poder. E eu quero só mostrar para vocês terem uma noção do tanto de post-it que eu usei nesse livro. Olha aqui, gente, incrível. Porque assim, o livro, ele é aquele tipo de leitura para você ler e refletir sobre, analisar sobre, e como ele traz muitas referências bibliográficas, muitas assim. Embora eu discorde de algumas coisas apontadas no livro, de várias coisas apontadas no livro, eu não posso deixar de dizer que ele foi muito bem fundamentado, porque da página 379 até a 399, ou seja, são 20 páginas de referências bibliográficas que a autora usou, tá? Aqui as páginas e da onde ela tirou as referências. Então, assim, é muito bem fundamentado o livro mesmo, é como se fosse uma monografia, uma tese, é bem bacana de ser lido, mas é para ser lido com atenção e com calma. Então, eu fui colocando post-it em algumas partes que eu achei interessante, mas se eu fosse mostrar todas elas para vocês, eu vou ficar aqui o dia inteiro e não é essa a intenção, né? Eu não quero me aprofundar assim muito nas minhas ideias, nas minhas concepções, mas a autora ela traz algumas coisas que eu nunca tinha pensado. Uma dessas coisas é o embrutecimento da mulher, que ela fala bastante, no quanto nós, na sociedade de hoje, contemporânea, moderna, nós, nessa busca de igualdade, de direitos iguais, ao invés da gente buscar aí uma equidade, um meio termo entre os sexos, feminino e masculino, nós estamos cada vez mais aderindo a posturas e comportamentos masculinos. E ela traz isso com muitos exemplos. Por exemplo, defesa pessoal, que nós mulheres começamos a praticar, lutas, e existem mesmo aulas de defesa pessoal para a gente poder se proteger de uma violência. Então, isso me fez pensar bastante, assim, o quanto ao invés de ensinarmos os homens a ser pessoas melhores, né, a não usar de violência, por exemplo, nesse caso, nós ensinamos as mulheres a combater essa violência. Quando, na verdade, é um pouco irreal no sentido de que se um homem chega armado, por exemplo, para lhe fazer qualquer mal, você pode saber a defesa pessoal que for, provavelmente você não vai estar segura. Ela fala muito também da cultura do medo, que é incutida em nós desde criança. Ela não fala nesse aspecto, mas ela fala no aspecto de que nós não deveríamos sentir medo. E tem base nisso, se pararmos para pensar, que a maioria das violências que as mulheres sofrem, pelo menos no Brasil, e eu acho que na Inglaterra também, assim, alguns pontos eu acho que não se parecem aonde ela mora com o Brasil, acho que não se enquadram, mas em outros eu acho que sim, que podem ser qualificados. O sentido da violência, que a gente teme o desconhecido sempre. Então a gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de andar de noite na rua e de falar com desconhecidos, e que isso é real porque a maioria das violências sofridas pelas mulheres são de desconhecidos. E aí ela fala que para a sociedade é bom que nós tenhamos medo, porque enquanto nós temos medo, nós ficamos paralisadas, trancadas dentro de casa, nos privando de coisas. E esse não seria o ideal. O ideal não seria a gente temer a violência, até porque não faz muito sentido. Mas eu entendo que é difícil a gente pensar assim quando desde a infância fomos educadas a ter medo. Por quê? Porque fomos educadas de que se algo nos acontecer, a culpa perante a sociedade será nossa. Então é todo um contexto, é toda uma construção, uma desconstrução, na verdade, que nós precisaríamos fazer. Ela fala também dessa competitividade que nós criamos entre mulheres e também entre homens, de precisarmos nos adequar a ambientes masculinos.
precisar nos comportarmos como se fôssemos homens. E aí me vem um exemplo muito claro, muito fácil de detectar no ambiente de trabalho, que é, por exemplo, quando uma mulher chora. Ela é vista como frágil, ela é vista como fraca. Por quê? Porque devemos nos igualar ao sexo masculino, que também foi ensinado que chorar é sinal de fraqueza. Então, nós também, nos dias de hoje, não podemos chorar, não podemos demonstrar fraqueza. Tá? E tem muitos exemplos assim. Ela fala bastante na questão de trabalho, o quanto nós hoje temos espaço no mercado de trabalho, mas o quanto esse espaço ele ainda é muito reduzido. Né? Nós estamos sempre na classe operacional, na classe podendo chegar até uma gerência, mas, por exemplo, diretores e CEOs de empresa, a maioria são homens, então eu fiquei com a sensação, ao terminar o livro, de que essa liberdade que a gente acha que tem, a gente não tem. Eu já sabia disso, mas assim, ficou claro para mim que a autora tentou colocar da seguinte forma: nós deixamos, nós não, né? As mulheres deixaram seus lares, deixaram de ser submissas aos seus maridos para serem submissas aos seus patrões. E é mais ou menos por aí que vai. Então, assim, é um livro que me fez refletir muito, embora eu não concorde com alguns pontos, eu acho que ainda não dá para a gente pensar por essa forma. Eu vou citar só um para vocês tentarem entender o que eu estou falando. Ela fala sobre a exposição da nudez masculina e quanto isso nos choca e quanto isso nos afeta. A pornografia, ela é incutida na sociedade desde muitos anos atrás, décadas atrás. Então, para um homem, ver uma mulher nua é sentido totalmente oposto de uma mulher ver um homem nu sem o seu consentimento, claro. Então ela fala sobre, por exemplo, nossas reações quando vemos um homem, por exemplo, fazendo necessidades, fazendo xixi no meio da rua, o quanto isso nos choca. Fala também no transporte público, que muitos casos acontecem, do homem expor aí o seu membro e o quanto isso nos terrorifica, nos deixa amedrontadas, assustadas, paralisadas, e de que se fosse ao inverso não aconteceria, porque o membro masculino tem muito mais força do que o corpo feminino. E eu consegui entender o que ela quis dizer com isso, porém, fiquei pensando, ela deu uma ideia de ridicularizar esses homens quando houver situações desse tipo. Mas eu fiquei pensando se nós não estaríamos banalizando um crime, porque é crime, né? Atentado violento ao pudor é crime no Brasil, assim como abuso é crime no Brasil, assim como violência psicológica, física é crime, são crimes, né? São feminicídios. Então, eu fiquei pensando se nós não estaríamos banalizando e também nos comportando como homens. Então, assim, a cabeça chega assim a dar um nó durante a leitura. Mas é muito bacana, assim. Eu tive pontos de vista, comecei a pensar em coisas que eu nunca tinha parado para me questionar. Né? Ela fala bastante do quanto a maternidade hoje ela não é valorizada. E nossa, eu senti um amor profundo por minha mãe lendo a parte de maternidade, de amor, porque fala bastante disso. Ela fala dos temas clássicos também, como aborto, como a relação das mulheres com seus pais, fala de incesto, fala de pedofilia, ela fala de muitos temas. Eu acho que eu quero até mostrar para vocês assim, porque no final tem um resumo dos temas a ser tratados. Então assim, ele é bem abrangente, tá? A última parte que é a liberação. Temos também igualdade, poder da garota, masculinidade, aversão, emasculação, medo, o amor de mulheres, solteira, esposas, filhas, irmãs, mães, soldados, dor, sexo, testosterona, estrogênio, compras. A parte de compras é maravilhosa, gente, maravilhosa. Foi incutido, foi enfiado no nosso cérebro que compras é lazer, que compras é hobby. E não é. Pra mim nunca foi. Eu odeio ir no shopping, eu odeio fazer compras, odiava fazer supermercado quando tinha que fazer. Mas assim,
o quanto é trabalhoso você fazer compras e o quanto parece que você está no momento de lazer. Quando na verdade não é lazer, é porque é uma tarefa que ficou tipicamente das mulheres, né? Homens não vão fazer compras, homens poucos vão ao supermercado, compram suas próprias roupas. Então, assim, tem umas coisas bem engraçadas no livro, bem sérias. Trabalho doméstico. Essa parte é muito importante, vou ter que falar sobre isso. Tem até aqui, eu não sei se eu vou achar. Aqui, ó. Todas concordamos que as mulheres devem receber pagamento igual por trabalho igual, ser iguais perante a lei, não fazer mais tarefas domésticas que os homens, não passar mais tempo com os filhos do que passam os homens. Fazemos isso? E é realmente, eu acho que é isso, assim. Ainda tem muito, né? Muito que amadurecer, muito que desenvolver, no sentido de que homens não ajudam nas tarefas domésticas. Se homens moram na casa, homens também fazem as tarefas domésticas. Então, assim, precisa sair da cabeça das pessoas de que mulheres têm a obrigação doméstica do lar e com os filhos. Que pai que pega os filhos a cada 15 dias, dá um passeio no shopping, tira foto para rede social, é um pai bom. A gente precisa tirar isso da cabeça das pessoas. Aí tem nosso corpo, nosso eu, mutilação, aborto, já falei, mães feitas pelos homens, damas pantomímicas, alimentação, seios, útero, beleza, mulheres feitas pelos homens. E aquecimento, que é a parte inicial do texto. Então, assim, são 404 páginas, tá? Vou dar uma resumida agora, uma corrida. São 404 páginas para nos fazer refletir para onde estamos indo e o que melhoramos e o que pioramos. E aí fica essa sensação mesmo. Nós conquistamos os direitos de trabalhar fora, porém as mulheres hoje fazem jornada dupla. Conquistamos o direito de trabalhar fora, e aí precisamos ajudar nas despesas de casa, né? Você vê muito mais mulheres que sustentam casas do que homens, né? Que usam todo o seu salário para comprar coisas para casa, enquanto homens compram suas coisas pessoais, né? Seus videogames, suas televisões maiores, enfim, suas coisas. E as mulheres ainda ficam com as tarefas domésticas e com a criação dos filhos. Então, assim, ela fala muito isso, assim, esses direitos nos trouxeram quais benefícios? Se no fundo nós estamos ainda mais escravas dos homens. Então, assim, é muito interessante, tá? E ela termina o livro com algumas sugestões polêmicas, tá? Uma delas é dizendo que se a mulher é responsável pela criação dos filhos, a sociedade deveria remunerar essas mulheres, tá? Porque é um benefício para o Estado as mulheres criando esses filhos e para os pais que não querem criar esses filhos. Então, que as mulheres deveriam ser remuneradas por isso. E aí fala bastante também de que sempre é a mulher que tem que cuidar dos pais, dos sogros, enfim, dos idosos, de pessoas doentes, né? O quanto a mulher ela é enfermeira e ela faz tarefas não remuneradas sempre, tá? Então ela, assim, tem algumas questões eu não gostei no livro, porque ela diz que não funciona. Uma delas, só para exemplificar, tem muitos exemplos, eu estou dando só alguns para vocês entenderem do que eu estou falando. Ela fala que o boicote é o meio menos ineficaz e mais trabalhoso de se conseguir algo. Por exemplo, quando tem uma marca que faz uma propaganda preconceituosa, machista, sexista, racista, homofóbica. O que nós fazemos? Nós boicotamos essas marcas para mostrar que o pensamento deles não se alinham com os nossos. A mesma forma, boicotes com empresas que usam trabalho infantil, exploração de trabalho feminino, infantil, enfim, questões precárias de saúde aos seus trabalhadores. Nós vamos lá e boicotamos essas marcas por um período de tempo.
Concordo que não é ineficaz? Concordo. Concordo que a memória é curta? Concordo. Concordo que essa marca vai continuar no mercado, vai continuar crescendo, talvez ela cresça ainda mais com esse boom publicitário? Concordo. E ela fala que isso não funciona, mas ela também não dá uma solução alternativa para essas empresas. Então, assim, em alguns momentos, alguns exemplos que ela diz de coisas que não funcionam e que fazemos, achando que estamos construindo algo bom para o futuro, mas que na verdade não funciona na sociedade, mas ela não dá alternativas para isso. Então, esse é um ponto que eu não gostei muito, tá? Além dos pontos de que algumas coisas, no sentido de nós entendemos que o machismo ele afeta homens e mulheres. Então ela fala bastante do quanto o machismo afeta o homem. Ela chega a falar, por exemplo, de pais que têm filhas e essas filhas, em desenvolvimento da sexualidade, exploram seus pais como primeiros namorados. Exploram não é uma palavra boa, mas enfim, a criança projeta no pai um primeiro namorado e aí ela fala de. Fica parecendo que o homem se deixa levar e não tem muita culpa. Embora ela diga que ele é o adulto da história depois, né? Que ele é o adulto e que ele deveria brecar isso, ela meio que tira uma parcela de culpa, né? Então ela fala muito de como o homem é prejudicado na nossa sociedade, mas eu acho, vou terminar o vídeo falando um pouco do que a Pitty disse, nós ainda não estamos nesse lugar, né? Eu acho que daqui a algumas gerações pode ser que, enfim, o futuro chegue aí, mas nós ainda estamos aqui embaixo tentando construir feminismo e pautas feministas e colocando na cabeça das pessoas de que nós não somos melhores, nós não queremos ser melhores, nós só queremos ter direito à nossa vida, ao nosso corpo, ao nosso trabalho, à nossa mente e não fazer nada porque a sociedade nos impõe a fazer por ser mulher. Então eu acho que é esse o caminho, mas eu gostei muito, eu dei nota 4 para esse livro no Scooby, então fica como dica de leitura, porque se assim como eu, vocês também não concordarem com alguns pontos abordados no livro, ele tem muitas referências, tem estudos, então ele é bem pautado e serve de reflexão. Eu acho que todo livro que sirva de reflexão para a gente enxergar pontos de vista que a gente não enxergaria no nosso cotidiano, vale a pena. Então fica a minha dica para vocês de leitura, tá bom? Eu volto em breve com mais livros. Beijos e até a próxima. Curtam, compartilhem e comentem, tá bom? Beijo, tchau!